Olá pessoal, hoje nós temos o prazer e a honra de receber o professor Ozono. Prazer todo meu participar dessa entrevista. Sou o professor Ozono, professor de Física da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, conhecido como a FATEC São Paulo, em que eles propõem cursos de nível superior em 2-3 anos, os cursos conhecidos como os tecnólogos. Tecnólogos de nível superior. Bem-vindo, professor. Obrigado, foi um prazer aceitar esse convite. Para conhecer um pouco mais do seu percurso, E como que o senhor conheceu a nova física e a tecnologia Kepimoto? Como chegou a conhecer? Então, eu estava procurando curso de inglês, para me aperfeiçoar e participar dos congressos nacionais e internacionais. Tá? E até então eu fiz os cursos e não via o estímulo mais efetivo da aprendizagem do inglês, e acabei descobrindo essa escola Milênio de línguas, que eles dão um curso de línguas junto com as matérias de teologia analítica de psicologia, E passei fazendo esse curso na Unidade Augusta durante 10 anos, só aos sábados. E o interessante é que, durante essa interpretação da metafísica, que é um dos assuntos que é abordado nesse curso, você vai se aprofundando em teologia, filosofia e as ciências físicas, e aquilo vai te chamando muita atenção. Sim. E a língua fica, às vezes, no segundo plano, E assim você acaba usando a própria língua para tirar as dúvidas, Então, você fica mais empolgado para estudar. Você aprende a língua sem perceber que aprende? Sim. Porque fala de outros assuntos de interesse? No inglês, em inglês, usando a língua. Usando o idioma inglês. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Então, 10 anos já de contato com essa nova física, porque essa nova física ela é ensinada nas aulas do Centro de Línguas da faculdade em diferentes idiomas. Sim. Certo. Queria perguntar para o senhor o que você acha hoje da matriz energética mundial no mundo, que é baseada no paradigma que a matéria produz a energia. E esse paradigma ele vem da física do Newton e da física do Einstein. Então, queria saber o que o senhor acha dessa produção e desse paradigma que a matéria produz energia que faz a nossa matriz energética no mundo hoje. Então, eu preparei um PowerPoint sobre esse assunto que vai abordar a eletricidade, corrente alternada, primeira parte. Depois esse PowerPoint vai mostrar a produção de eletricidade, segundo. E terceiro, eu vou relacionar a tecnologia do Kepimotor com esse consumo de eletricidade, as vantagens do Kepimotor. Muito bom. Ok? Então eu vou começar. Então, aqui eu sou da Faculdade de Tecnologia de São Paulo, eu leciono Física no curso de edifícios, edificações, mecânica basicamente, e eletricidade no curso de materiais. Então, na primeira parte, eu vou falar sobre a corrente alternada, que foi desenvolvida por Nikola Tesla, quando ele foi trabalhar com Thomas Alva Edison. O Nikola Tesla é partidário do sistema de corrente alternada, enquanto que o Thomas Alva Edison é partidário da corrente contínua. Aconteceu que o sistema da produção de eletricidade de Nikola Tesla, nessa corrida sobrepôs a produção de eletricidade de Thomas Alva Edison. Por quê? O sistema de produção de corrente contínua
precisa de estações repetidoras a cada 30 quilômetros. Tá? Enquanto que o sistema de corrente alternada, ela usa os transformadores, elevadores de tensão, né? E abaixadores de tensão. Então, elevadores de tensão para compensar as perdas de dissipação ohmica que acontecem durante as grandes distâncias. E os transformadores abaixadores de tensão para quando a energia elétrica chega nas proximidades do consumidor. Então, esse sistema é muito propício para atender fornecimento de eletricidade a dimensões continentais. Tá? Então, aqui nós temos eu gosto muito dessa turbina, Pelta, foi a primeira turbina que foi utilizada para a produção de eletricidade. Tá ok? Então, eu gostaria de mostrar agora, em relação a essa energia, como ela é consumida no mundo, produzida e consumida no mundo. Então, eu vou basear no IDH. Esse IDH, o fator de IDH, foi pego pela multiplicação da expectativa de vida de um país, a escolaridade da população, até quantos anos de escolaridade ele tem, e a produção interna bruta, né, do país, dividida per capita, né, então divide pela quantidade, pela população total. Então, em função do consumo anual de eletricidade em quilowatt, também dividida pela população. E aí, nós chegamos a esse gráfico muito interessante, né? Então, esse daqui foi acreditado pela organização do ITER, que está construindo um novo reator. Então, esse IDH, se eu colocar no eixo vertical e o consumo de eletricidade no eixo horizontal, e plotar todos os países, vocês vão reparar que a América Latina, existe uma divisão traço pontilhado do consumo de eletricidade, em que o triângulo seria a América Central e a América do Sul, né? O triângulo azul, você vê aqui, né, que seria a Ásia. A África, olha, quase que não se sobrepõe, ela é toda achatada no canto, né, na baixo consumo de eletricidade, quase que é zero. Oriente Médio, né, você vê em amarelo. Então, todos os países, a grande parte do mundo está do lado esquerdo dessa letra, achatado de consumo. Enquanto que os países desenvolvidos, você tem a Itália, a Inglaterra, o Japão, a Austrália, Estados Unidos, Canadá, né, bem confortável no topo desse gráfico. Né? E, então, esse tipo dessa produção, agora vamos ver como é que são. Esses países eles produzem suas energias. Então, essas tabelas eu peguei do doutorado de um professor, Augusto Pestana, defendida ele pegou os dados de 2011. Tá? Então, eu devo a tese de doutorado, né, do Itamaraty, professor de lá. Então, eu vou falar em função do que ele escreveu. Né? Na verdade, eu fiz as tabelas, né? Não havia esses gráficos, então eu transformei todos em gráficos. Então, a produção mundial de eletricidade, a maior parte se deve à queima do petróleo, carvão, gás natural. Então, mais da metade, mas quase a metade, né, vem da queima do petróleo, tá? Dos fósseis. Aí, em segundo lugar, vem a produção de eletricidade por painel solar, turbina eólica, biomassa. Em amarelo, depois vem a hidroelétrica, produção de eletricidade hidroelétrica, e em último lugar aqui a produção através da fissão nuclear. Né? Fissão. Então, por exemplo, eu acho que o Brasil está no amarelo, não?
principalmente sim. hidroelétrica. Sim. Enquanto a França, por exemplo, que é o meu país, ele está na fissão nuclear. Fissão nuclear, eu vou falar. Então, existe uma quantidade, esse 400 é a quantidade de reatores a fissão nuclear existente no mundo. Então, uma boa parte deve estar na França, exatamente. Então, devido a esse tipo de consumo de material, nós temos algumas consequências, como em primeiro lugar, a escassez do petróleo, que está mais ou menos estipulado o consumo para daqui a 60 anos, 70 anos. Né? Já é um bom tempo que eu ouço, né, então, os países do Oriente Médio estão implementando outros tipos, né, de economia. O segundo problema é a produção de monóxido e dióxido de carbono, né, que vai aumentar o aquecimento global, né, tá certo? Vai ficar dentro da estufa e acaba absorvendo raios infravermelhos que ficam confinados, virando uma estufa, nível global. E há também, pela quantidade de fissões nucleares, nós temos presenciado acidentes como Chernobyl, Fukushima, né? E no Brasil teve acidentes do CF-137, né? Que um reciclador de lixo, né, acabou coletando, por engano. De que região? De Goiânia. Então, ele acabou provocando um acidente nuclear. E a demanda da eletricidade vem aumentando 2% ao ano. Agora, eu queria mostrar como que cada um desses países, por exemplo, os Estados Unidos, naquela produção de eletricidade, a maior parte vem da queima do fóssil. Olha, 39% do carvão, 28% de gases naturais, 1% de petróleo, dá 68%. A fissão contribui com 19%. E a energia renovável, né? Aquelas eólicas, hidráulicas, hidroelétricas, corresponde a 12%. E eu vou apresentar outros gráficos, e todos eles têm esse tipo de matriz energética parecida dos países desenvolvidos. Por exemplo, a China. A China, ela contribui com 71% da queima de fóssil. Aqui eles estão invertidos, quer dizer, numa situação um pouco melhor, né? Renovável, né? Com 27%, e a fissão com 2%. E o interessante é que a China tem um potencial para produzir 4.000 terawatts de energia. Terawatt de energia de eletricidade. Agora, deve ser a partir de todos eles. Todos eles. Terawatt, 1.000 gigawatts de produção de eletricidade. Com 4.200, e os Estados Unidos com 4.000 terawatts de energia. Parecido, né? Então, e seguindo em frente, o Japão, por exemplo, olha, a produção de eletricidade através do fóssil, 93%, porque eles importam tudo, né? Toda matéria-prima, energia renovável 6% e de fissão 1%. E a Federação Russa, parecido também, 65% de fóssil, 20% renovável, né? Energia renovável, né? E fissão 15%. E o Brasil? Agora vou mostrar a matriz energética brasileira. O Brasil, ele possui uma matriz energética totalmente invertida. Em primeiro lugar, as energias renováveis, 70% hidroelétrica. Biomassa, 7,6%, e eólica, né? Eólica, 1,1%, aumentando, tendência a aumentar no norte da Bahia. Então, contribui com 79,3% da produção de eletricidade. Tá? E falando dessa forma de produção de eletricidade, a demanda é 60 gigawatts, e dá 1.000, né, 1 tera, aqui dá 0,06 tera, porque 1 tera dá 1.000 giga, né? Tá?
coisa. A China, então, é pouca, bem abaixo, né, de 1.000, né, 60. Então, 0,06 tera, né, de energia, comparando com a China, que é a maior. Né? Sim. Então, já pensou? 4.300 terawatt de potência. Aqui é gigawatt, bem menos. E instalado 98 em potencial 200 gigawatts. Então, imagine só, e não atingimos a potencial 98, nem, né, ainda falta implementar. Né, potencial seria mais hidroelétrica, nesse caso? Instalar mais hidroelétrica? Mais a hidroelétrica. Você vê, 70,6%. A biomassa, 7,6%, e a eólica contribui com 1,4%, está atendendo a 4%, eu acho. Tá? A queima do fósforo com 18,3% e a fissão com 2,4%, correspondendo a Angra 1, Angra 2 e Angra 3 em projeto ainda. Entendi. Tá? Só em Angra que tem energia nuclear no Brasil. Por enquanto. Entendi. Então, qual é a motivação que a humanidade descobriu para poder usar a fusão nuclear? É no Sol. Eu costumo dar esse desenho aqui. Eu peguei o diâmetro do Sol e dividi por uma escala de 1.320.000, para ficar do tamanho de uma bolinha de pilates. Sabe aquela bolinha que você faz ginástica? Sim. E dividindo todos os planetas por mesma escala, né, ficou com esse aspecto aqui. E a Terra está aqui, olha. A Terra está aqui. Essa cor pink, ele fica do tamanho da bolinha de gude. Só para ter uma ideia do tamanho do Sol. O Sol, ele é composto 92% de hidrogênio e 7,8% de hélio. Então, e o raio, a gravidade é 274, enquanto que o nosso é 10 metros por segundo quadrado. Né? Então, para você ter uma ideia, o tamanho é todos os parâmetros colossais. Né? Tá? Então, o que o Sol faz? Na parte mais densa do Sol, bem densa, 150 toneladas por metro cúbico, e uma temperatura de 150 milhões de graus dentro do Sol, ele transforma aquele hidrogênio em hélio, aqui, em hélio. Então, a agitação é muito grande no interior do núcleo do Sol. Essa agitação faz com que eles colidam entre eles e produzam hélio, né, neutrino, e uma energia por reação, tá? Uma energia, e aí que entra o Einstein, Albert Einstein aqui, né, tá? Que esse lado, se você pegar numa balança, essa balança aqui, colocar esses elementos subprodutos, ele é mais leve do que os 4 hidrogênios do outro lado, mas ligeiramente mais leve, tá? A diferença é tão pequena que as balanças, as normais de química, né, aquelas mais precisas, não conseguem detectar, só com um espectrômetro, né, só com um equipamento muito sensível. E jogando naquela forma de Einstein, dá essa energia de 26, 10 milhões de eletronvolts. Um eletronvolt, só para ter uma ideia, é um aquecimento comparável com 11.500 graus Celsius. Então, 1 eletronvolt. Imagine milhões. Milhões aqui calculando a fórmula do Einstein, que a energia vem da massa. Sim. Essa equivalência aqui, essa unidade independente da fórmula do Einstein. Do Einstein, ele consegue calcular essa energia total. Né? Mas pode ser dado em joule, né? Que é a unidade de energia. Né? Então, essa pequena massa aqui, muito pequena, você coloca na relação de Einstein, dá essa energia por reação. E essa energia ela vai propagando, né? Ela vai por convecção, essa parte aqui, olha, e aí depois começa a ter o borbulhamento aqui na borda, e chega na superfície do Sol. E olha, o borbulhamento, você vê, cada tamanho acreditado pela NASA, né? Cortesiana, é quase 1.000 quilômetros, cada bolha que aparece, 1.000 quilômetros, tamanho absurdo, né? Tá? E aí o que acontece, gente? Aí, uma vez que a energia chega na superfície, a superfície é muito fria, 5.700 Kelvin, graus, né? Vou falar em Kelvin agora.
E aí essa energia, ela é ejetada para fora com vento solar, olha o vento solar, como ela é ejetada. Está vendo o tamanho do vento solar? Aqui é um tapume, porque pela intensidade do brilho não conseguiríamos ver. Então eles colocaram um tapume aqui, né, só para ver o tamanho do Sol. Olha o tamanho do vento solar, 450 quilômetros por segundo de velocidade, de vento solar. Então a energia, e a energia daqui de 5.000 graus vai para 1 milhão, 10 milhões de graus aqui Então, qual é a justificativa para a gente usar o outro combustível além do fóssil? Né? O fóssil ele está localizado no Oriente Médio, na Rússia, determinados países detêm. Um pouco no Brasil. Um pouquinho no Brasil, Venezuela. Né? Então não está totalmente equitativamente dividido. Mas o hidrogênio é o combustível do futuro, né, que é o combustível do Sol. Ele é abundante nos oceanos. E oceanos, a Terra, nós temos 2/3 tomados de oceanos, vários oceanos. Então, ele é obtido do oceano. E outra, é uma divisão equitativa. Né, em todo o planeta, nós conseguimos obter, temos oceanos, mas conseguiríamos obter o hidrogênio. E outra que o hidrogênio é uma fonte renovável. Ele recicla, né, com o ciclo do mar, dos mares e dos oceanos. Pelo fato que ele vem também do Sol. Sim, assim, diretamente, né, pela energia do Sol, né, pela formação, né, tá? Pela reciclagem, né, pelo ciclo dos mares, da água, né, do planeta. Então, só que nós não vamos usar o deutério e os hidrogênios, 4 hidrogênios, nós vamos usar o deutério mais pesado do hidrogênio. Né? Eu tenho um colega que ele fala assim que o deutério e o trítio são o hidrogênio mais pesado, primo mais pesado. O deutério ele tem um próton, o hidrogênio só tem um próton, o deutério tem um próton e um nêutron, o trítio é um pouco mais pesado, o próton e 2 nêutrons. Então, vai ter que ter um ambiente muito quente para fazer os dois colidir, e aí vai virar o quê? Partícula alfa, o hélio de novo, né? Ele também produz hélio, tá? 4 partículas, 2 nêutrons, 2 prótons, e produz um nêutron. E esse lado de novo, essa quantidade aqui, ele é levemente, tem uma massa um pouquinho mais leve do que os produtos aqui, bem pequena. Tá? Eu coloquei até aqui, olha, a diferença de massa dos dois lados, 0,36% da massa inicial. 36%, é muito pequena. Então, para nós mortais, diríamos, é zero, não transforma a massa em energia. Mas, entretanto, essa quantidade de massa da reação, ele é de uma reação. Né? É um nêutron, um deutério, que vai produzir, se você colocar na relação de Einstein, né, aqui, multiplicar pelo quadrado da velocidade, vai dar essa energia, que é 17. E essa quantidade é compartilhada. Eles chamam de partícula alfa aqui e um nêutron. E a maior parte da energia vai para quem é mais leve, que é o nêutron. Ele que é o protagonista da produção de eletricidade. Na verdade, não a partícula mais pesada, é o nêutron. Porque ele sai com toda essa energia de 14,1 MeV. Né? Então, a reação, a fusão termonuclear, considera que toda a energia é produzida por esse nêutron. Exatamente. A eletricidade, depois que ele sai da reação, ele é coletado através dele. Certo. Tá? Então, aí que está, a carta. A cartada vem dele agora. Então, só para comparar, a vantagem, isso daí a gente vê, eu fiz um curso lá da Politécnica de Lausanne, à distância, exatamente muita parte, aquele primeiro gráfico que você viu foram deles, né? Eu achei muito interessante, então eu estou mantendo esse gráfico nas exposições, né? Então, numa residência, vamos supor, uma residência que consuma 18.780 kW por ano, né? Soma mês a mês, você multiplica por 12, né? Então, aqui vamos supor 18.780 kW de energia por ano na sua casa, tá?
eu vou fornecer 1 quilo de combustível, 1 quilo de fissão, urânio, e 1 quilo de deutério para você. Tá? Qual deles vai te manter produzindo eletricidade? Então, né, para produzir, girar, né, a turbina, né, usando o sistema AC. A queima do carvão vai produzir 1 hora e 1,15 horas somente de aquecimento, girando a turbina, né, de eletricidade. Só, aí para. A fissão... Isso pode ser carvão, Assim, petróleo. pode ser madeira, né, carvão, por exemplo, né, carvão mineral ou vegetal. A fissão, 1 quilo de urânio 235, só esse é fissionável. Se você consumir, né, de acordo com... Eu não mostrei essa reação, mas aqui também o subproduto é levemente... um pouco mais leve, pouquíssimo mais leve do que os componentes daqui. A produção de energia aqui dá em torno de 200 megaelectrovolts, MeV. E isso daí sustentaria a sua casa com eletricidade, ó, nesse período aqui, 1.200 anos. 1.200. Está ótimo, né? Só com urânio. Já é suficiente, 1 quilo. Né? Fácil... Só não sei a radioatividade, mas dá para guardar 1 quilo de urânio. Agora, se eu pegar 1 quilo de deutério, né, aqui também, 4.900 anos, vai manter sua casa com eletricidade. Tá? A fissão usa o urânio enriquecido e o N é o neutro. O N é neutro. Uhum. Enquanto a fusão... A fusão é deutério e trítio, eles vão se colidir. Então, aqui é junção, aqui é divisão. Então, o nêutron aqui, olha, ele colide muito forte com o nêutron e divide ele no meio, né? Então, tem, praticamente com a divisão surgem esses 2 elementos, né? O célio e o zircônio, exatamente. A explosão atômica aqui. A divisão, né? É por isso que numa usina de Chernobyl, você tem a tabela periódica inteira de produtos radioativos. Então, cada vez que ocorre uma divisão, uma fissão, então produz componentes radioativos. Tá? Aqui a fusão, o único elemento radioativo é hélio que dura 12 anos. Os produtos radioativos do urânio, 10 a nona anos. 10 a nona. Uau. 1 milhão, né? Na fusão, só 12 anos. 12 anos. 12 anos. Tá? Então você tem uma certa vantagem. Então, os russos, como eles foram que introduziram a física de plasma na forma toroidal, sugeriram a construção de uma máquina em cooperação mundial, internacional. Então, essa máquina foi sugerida para a produção de eletricidade usando como combustível aquela reação, deutério e trítio, em alta temperatura. A fusão. Tá? Então é como se construísse um sol aqui na Terra. A pretensão do homem. Entendeu? Então, um pequeno sol aqui na Terra. E essa câmara é onde vai ser feita a reação de fusão, né? O plasma vai ficar no formato toroidal, né? E todo esse equipamento é necessário para produzir, manter e extrair a energia da fusão. Tá? Então, qual é a função do campo magnético? Então, esse campo para suportar, porque eu preciso de 100 milhões de graus para fazer um deutério bater contra o outro. Certo? 100 milhões de graus. Então, não existe material na Terra suficiente para suportar, né, essa temperatura tão elevada. Então, a única forma é através do confinamento magnético. Ele deixa o plasma afastado do container, da câmara de vácuo, né? E isso impede que a câmara seja destruída. Tá? E você vê aqui, uma vez que é produzido o nêutron de 14 MeV, a energia dele, como ele não tem carga, ele sai do campo magnético, né? Ele colide com essas lajotas aqui, ó. Essas lajotas são blocos enormes, de 2 por 2, muito grande. Olha o tamanho, para você ter uma ideia, o tamanho
dessa máquina são 30 metros de diâmetro e 11 de altura. Olha a escala de um homem aqui. Ó. É muito grande. Tá? É muito grande. Porque a densidade do plasma de fusão é menor do que de fissão. Então, para compensar essa densidade menor, a máquina é muito maior. Isso já foi feito na Rússia? Não, está sendo. Não na Rússia. Existem os tokamaks, pequenos tokamaks que foram de capacitação, de testes, né, de cada equipamento, mas o maior deles está sendo construído no sul da França, Cadarache. Porque esse nome é um nome estranho, ITER. ITER, ITER é perto do local de onde eu moro. Eu espero que vai dar certo, porque senão não vai sobrar nada. ITER significa as iniciais em inglês, International Tokamak Experimental Reactor. Cadarache. Então, esse tokamak é o maior de todos, está sendo construído. Eu esqueci de trazer as fotos lá de Cadarache. Ele vai ser desenvolvido e projetado, foi projetado em 1951, eu acho que foi projetado, já tem um projeto, né? Mas com dimensões maiores, e espera que ele funcione em 2026. 2026, e com combustível deutério e trítio, funcione em 2050, acho. É uma previsão que eles estão fazendo, porque cada problema que surge, eles vão adiando um pouquinho o tempo de... Tem muita... Eles estão com um problema tecnológico da construção dos materiais, cada material. Então, cada material não existe laboratório, segundo os especialistas, os físicos que trabalham junto do reator, não existe um laboratório que consiga fazer. Existem laboratórios que chegam próximo das condições que ele vai exigir, da demanda de funcionamento. Mas a única forma de você saber se vai dar certo é diretamente no equipamento, na máquina. A própria temperatura, 100 milhões de graus. 100 milhões de graus, 120 milhões de graus. Tem uma condição bem surrealista. Então, os laboratórios do mundo todo, do Japão principalmente, eles estão fazendo o teste dos materiais. Tá? Então, e aqui o centro existe para ligar o transformador, ligar o reator. O plasma, ele o início do plasma, da descarga de plasma, é através de um transformador. É um transformador comum que a gente conhece. Então, o transformador tem o primário e o secundário. Então, é feito uma corrente no primário desse transformador e o próprio plasma é o secundário. Então, existe uma corrente de plasma que acaba rompendo ou iniciando a descarga de plasma. Então, a voltagem é tão grande que ocorre uma ruptura, né, ruptura dielétrica do plasma, a corrente inicia dentro do plasma, nesse sentido aqui, no sentido que eu estou girando aqui, no sentido, né, horário. Tá? E aí começa o plasma. Né? Depois liga-se os equipamentos de aquecimento, isso aqui aquecendo, até um instante que a energia, ela é suficiente, a energia produzida por fusão seja suficiente para compensar a energia gasta. Então, a energia gasta para manter a fonte de aquecimento e a fonte a energia das bobinas, toroidal, tem os verticais aqui também, e o transformador. Então, até um ponto que a energia produzida por fissão, por fusão, seja balanceada, né? Cubra a energia consumida, entendeu? Aí começa o fator de multiplicação. E espera-se que essa máquina tenha esse fator de multiplicação 10 vezes, Q10, Então, a energia prevista de consumo é 50 megawatt. Então, espera-se que ele produza com a fissão em pleno 500 megawatt, 10 vezes. Isso nós saberemos nos anos que vêm. Exatamente. Que os 6 próximos anos, 2026. 20, até 50, então, nos próximos 25, 26 anos. Sim.
Tá? Então, o campo magnético, eu coloquei 30 aqui, mas é em torno de 4 teras, eu acabei digitando errado. A potência de saída aqui, 500 megawatts. Né? E aí, sabe aquele nêutron, que é o protagonista da produção de eletricidade? A energia dele, ele vai colidir com essa cobertura de carbono. Né? Carbono, eu acho que vai ser de tungstênio. E vai ter uma serpentina primária aqui dentro, vai aquecer essa serpentina primária e o calor absorvido vai ser conduzido para fora. E esse calor pega essa aqui, ó, serpentina primária, vai passar para outra serpentina secundária, né? Uma serpentina aquece a outra, produz o vapor para gerar a turbina geradora de eletricidade. Entendeu? Então essa é a ideia, assim, em poucas palavras, né, seria... Tentar imitar o Sol. Exatamente. A fusão solar. Fusão solar. E o interessante é que aqui tem toda a aplicação da física, tem os dois extremos de temperatura do universo. Temperatura muito baixa para manter as bobinas funcionando, as bobinas com nióbio, vamos usar nióbio, uma parte veio do Brasil, não é assim, nióbio. Então, esse material vira supercondutor a temperaturas baixíssimas, tá certo? E as temperaturas extremas, de 120 milhões de graus dentro do... É uma garrafa térmica, na verdade, né? Tá certo? De um lado a criogenia, do outro lado a termonuclear. Tomara que funcione, vamos ver. Então, aí o deutério vai ser obtido, estima-se que 1 litro de água pesada, que é a água pesada do fundo do mar, tenha 1,6 gramas de deutério. E o trítio vai ser produzido no próprio reator. O nêutron, que eu falei, que é o protagonista, além de entregar energia para a serpentina, ele vai colidir com o lítio, vai produzir o trítio, ó, ele sai dessa reação. Então, nós temos 2 combustíveis necessários para manter o reator em funcionamento. Aqui, esse ponto, quando a energia produzida equilibra a energia consumida, né, é o estado de break-even, que traduzindo seria assim, empate. Empatou, quer dizer, né, o time da produção ganhou e o time da... Vale a pena esse tipo de tecnologia na medida que superar 1, 2, 3, as expectativas são 10, né? Então enquanto o fator Q for não atingir o mínimo, né, para sustentabilidade, né, eles vão sofisticando, aperfeiçoando, né, tá? E essa energia de consumo é radiação perdida, porque o próprio plasma ele emite radiação. Se ela estiver muito suja, cheia de impureza, ela começa a emitir, a partir dessas impurezas, perdas de energia por radiação. Ferro, por exemplo, que poderia... Ferro do aço, né? Entendeu? Para você ter uma ideia, a quantidade de aço que é necessária para construir aquela câmara é o mesmo peso da Torre Eiffel. Torre Eiffel. É interessante. E o sistema, olha, critério de Lawson é quando a densidade do plasma, o tempo de pulso e a temperatura fica dessa ordem aqui, ó. Então, todos os candidatos a virar um reator a fusão, eles prestam atenção para esse produto triplo. Entendeu? E aí uma comparação. Esse daqui é o tokamak maior da União Europeia, do JET, Joint European Tokamak, que está em funcionamento. Ele conseguiu chegar o break-even maior do que 1,2. Essa é a fusão, todos são fusão, né? Todos são de fusão. Esse aqui é o perfil dentro do tokamak, é a metade só, né? O desenho do plasma de perfil. Esse daqui é o que está sendo projetado, cada arache. Então, se espera que em 2050 ele produza 500 megawatts de energia com 800 metros cúbicos de plasma. A quantidade é o volume disso daí. E, para produzir eletricidade mesmo, a humanidade está pensando em construir um outro, esse aqui para testar o funcionamento e o outro para produzir eletricidade mesmo. Essa demonstração, demo tokamak, vai ter um volume de 1.000 a 3.500 metros cúbicos de plasma e produção de 2 a 4 GB. O Q de 30, fator 30. É um processo similar ao ciclotron. O grande acelerador de partículas, né?
que está lá na fronteira entre a França e a Suíça, estão pensando em fazer um de maior diâmetro hoje, eu não me lembro o diâmetro atual, bem maior, estão pensando em fazer um bem maior para ver se consegue comprovar coisas que não tem ainda tantos resultados como o menor. Então esse seria também o mesmo princípio, Tem com dimensões, né, muito grandes, né, para você obter, porque a densidade do plasma de fusão é menor do que da fissão, então tem que compensar construindo máquinas maiores para ter um volume maior de plasma. Isso tem a previsão do 2100? Isso daí, não, até agora eu não tenho, né? Porque todas as previsões do ITER estão sendo modificadas, né? Então, certo. Ainda não temos a previsão do demo. Certo. E aí a cooperação internacional envolve a União Europeia, né? Todos os países da União Europeia, a França, os Estados Unidos, o Japão, a Federação da Rússia, a Índia, a China, a Federação Coreia do Sul, né? E Portugal também. E o Brasil participa via Portugal. Interessante. Né? Só com os pesquisadores, para capacitar os pesquisadores, né? Interagir com os pesquisadores da organização do ITER. E aqui, né? Uma pequena história, né, secreta do Brasil, da doutora Cláudia Pacheco, né? Sim. Prometendo. O Quinto Império aqui no Brasil, né? Esse reino de paz e prosperidade por muito tempo. Muito tempo, né? Que aquela cifra de 200 gigawatts, né? Aumente, né? O potencial, né? Para deixar sustentável, né? Mesmo... Sustentável, limpo, né? A partir dessa energia... Espero que não dependa do sol, né? Mas se puder depender da forma da natureza renovável, da eólica, das formas naturais que a gente já conhece, né? Dessa própria energia magnética ressonante, né? Assim, a energia magnética ressonante. Então, a Cap Motor ressonante... Era a minha última pergunta, professor. Sim. Então, a partir de tudo o que foi exposto, né? O que o senhor expôs sobre a produção atual, o modo de produção atual da energia e as perspectivas de desenvolvimento, o senhor explicou a fusão nuclear, que é uma das vertentes, né? E tem também esse Cap Motor que usa a tecnologia magnética ressonante. Quer nos falar um pouco mais sobre isso? Do ponto de vista da física tradicional, eu entendo assim o funcionamento do Cap Motor como um oscilador. Por exemplo, olha, massa-mola. Eu leciono no segundo semestre do curso de edifícios, o segundo livro da graduação, que corresponde à mecânica oscilatória, gases, termodinâmica. E nessa área dos sistemas osciladores, eu começo mostrando a massa-mola. Massa-mola, né, que é o fácil de entender. Quando você comprime uma mola, e comprime e conecta uma massa na extremidade livre, você solta, ela começa a oscilar. Sim. Certo? Oscilar. Oscilar, a energia armazenada na mola, durante a expansão, ela vai diminuindo, mas aumentando a energia cinética da massa. Né? E aí, do outro lado, passa do equilíbrio, do outro lado, ele inverte a força, ele vai diminuindo a energia cinética, aumentando a energia, né, da mola potencial de novo, elástica. Né? E assim ele vai se repetindo em cada ida e volta. Né? Se eu tirar o atrito, ele vai continuar oscilando sem parar. Entendeu? Ele vai ser um sistema fechado, né? Vai manter essa energia mecânica, né? Potencial, cinética, potencial, né? E não vai diminuir. O Cap Motor, por poucas vezes que eu assisti a palestra do professor César, né? Eu entendi que em cada pulso, o motor é cortado corrente
na metade do pulso, da metade do ciclo, e a outra metade é alimentada com corrente. Então, quando é cortada a corrente, ele trabalha como um gerador. Certo. E quando é ligado à corrente, né, o sistema de neodímio, que liga e desliga, ele trabalha como uma parte, como um gerador. Sim. Então fica gerador, motor, Isso mesmo. certo? Então, se eu tirar essa dissipação ômica, porque tudo tem um pouco de resistência, então ela vai caindo, então a tendência é parar. Mas se não houvesse essa dissipação ômica, ela seria contínua, uma energia livre. Uma energia pulsada, ressonante, né? pulsada, magnética. Inclusive no sistema turbo, né, do próprio motor, a energia gerada e armazenada no capacitor pode ser reinjectada no sistema para diminuir ainda o consumo elétrico, né? Que é necessário hoje para dar esse pulso. Na verdade, o pulso é necessário para manter esse gerador-motor como um movimento perpétuo. Se não tivesse umas perdas, né? Tem perdas. Tem um pouco de perdas, né? Eu achei muito interessante porque, por causa do que você falou, Frederico, você tem que manter um mínimo de alimentação aqui, né? Sei que é tá? muito pulso. Então o rendimento é muito grande, né? É muito grande. E aí, uma outra forma, né, de ver o motor, então em cada volta ele é motor e a outra metade gerador, motor-gerador, né? Tá? Que pode ser usado ou para então retroalimentar o motor ou para alimentar, por exemplo, uma bateria de LED, ou qualquer outro sistema que necessita de força elétrica, de energia elétrica. Então, para nossos 300 gigawatts de energia brasileira, né, se nós pensarmos nesse tipo de sistema, vai ser muito aceitável, né? Vai trazer muitos benefícios, né? Em toda a cadeia. Aquele N, a eficiência? Eficiência. Maior que 80%. Isso. Depende do tamanho, depende da carga, mas é entre 70 e 90. Então, uma média de 80 de eficiência energética, né? Já que isso já quebra o paradigma elétrico tradicional, né? Que os ACs, o DC, não chega nesse valor, a menos que você já faça um sistema trifásico, com um sistema otimizado, mas para chegar a esse fator de rendimento, esse rendimento, com um motor simples, né? Como é um motor do ventilador, do Art Deco, nunca chega a essa potência, a esse rendimento de 80%. Sei. Mas estudos, né, pesquisas, né, estão para ser explorados, né? Sim. Eu achei assim fantástico, né? A criação é praticamente um oscilador. O oscilador ele tem uma cavidade, um oscilador só que trabalha com capacitor indutor. Então a energia ele é refletido, incidência, reflexão. É igual massa-mola, né? Uma energia é convertida em outra forma. E aqui é um motor, né? Motor gerador. Tem uma ondas, né? Que uma passa. É o terceiro tipo, o senhor apresentou o motor de corrente alternada, AC, corrente contínua, que era do Edison, que continua sendo usado hoje, que é o DC, então o motor a indução AC, o motor DC, e esse é o terceiro tipo, que é o motor a corrente ressonante, CR em inglês, RC, perdão, Resonant Current, RC em inglês, que é uma terceira categoria do motor, o motor ressonante. Ok, então essa foi meu ponto de vista, né, da relação entre a mecânica para descrever o consumo de eletricidade. Obrigado. Tudo bem, obrigado, terminamos. Obrigado por esse panorama, essa história da produção elétrica até nos dias de hoje, né? E com essa última, vamos dizer, tecnologia, RC, que é um terceiro tipo de motor que vem na sequência, na história do AC e do DC. Então, muito promissor. Mesmo na época do Tesla, ele usava a corrente alternada para a energia, a eletricidade ser transportada da produção das usinas hidroelétricas a distâncias continentais, do outro lado do continente, né? Mas quando a energia chegava próximo do consumidor,
ela tem que ser convertida, porque você não pode usar 120 diretamente no computador. Então é usado um eliminador de transformador, né? Para reduzir, para converter para DC, para reduzir para 9 volts, 12 volts. Então, também é uma parceria, né? Então, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison. Então, cada vez que queima um transformador, né, pequenininho, o Thomas Alva deve abrir um sorriso, né? É que tanto que o Dr. Kepler, para fazer a nova física, ele partiu, né, das descobertas do Tesla e depois fez um desenvolvimento com o eixo específico no magnetismo, né? Mas ele reparou que no início o Tesla conseguia também deslocar energia sem fio, sem uso de fio, né? Usando a própria energia da Terra, o que ele chamava de energia escalar, também de captação dessa energia escalar. Então, o Kepler retomou esses estudos e desenvolveu aí uma teoria mais própria dele, que o magnetismo, ele já é a primeira manifestação dessa energia escalar que banha o espaço, e esse magnetismo captado, como é o caso desse Kepler Motor, faz que podemos diminuir muito o consumo elétrico por justamente uma pequena parte vir da tomada, da rede elétrica, e a maioria vendo dessa captação magnética. É assim que o motor permite uma eficiência superior a 80%. Isso aí, muito obrigado então. Obrigado, eu que agradeço pelo convite dessa palestra, uma entrevista, né? Um pouco longa, mas muito gratificante. Bem-vindo à Faculdade Trilógica Kepler Pacheco. A única no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepler e a tecnologia de motores ressonantes Kepler Motor. O que é a nova física? A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia. Não só o mundo material, mas também o transcendental. A sede da Faculdade Trilógica está localizada no sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, a nossa fábrica de ventiladores Art Deco. Lá, os alunos fazem estágio aprendendo não somente a teoria do Kepler Motor, mas também como aplicá-la na prática. Nossa faculdade oferece uma série de cursos de extensão, pós-graduação e graduação, nas áreas tecnológicas de meio ambiente, artes e teologia. E você pode cursar de onde estiver, pois as aulas são online e com professores ao vivo. Junte-se a nossos alunos de todos os cantos do Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul e de vários países em todo o mundo. Quero convidar você a participar conosco desta grande aventura. Seja muito bem-vindo à Faculdade Trilógica Kepler Pacheco.